Ok, meus amigos, Tributa Live na área, sejam todos bem-vindos, certo? A importância das teses para iniciar na área tributária, ok? Sejam todos muito bem-vindos aqui ao YouTube, ao Instagram, as pessoas estão chegando devagarzinho. Para não me esquecer, para não esquecer, né? Quem for chegando aqui no YouTube já vai deixando o seu like. Tá certo. Se não gostar depois, deixa o dislike, mas pelo menos age, né? Não fica na inércia, porque quem fica na inércia não vai para lugar nenhum, O áudio, ok? o áudio, o áudio no YouTube. Abri um. É Tem o que abrir os último. dois, é? É o último. Eu abri o último. Eu abri o último. Saindo o áudio aqui. E aí, tá ouvindo bem aí? Por isso que eu tô falando. Ok, Só conferir. ok. Beleza, tá normal. E aí, tá ouvindo? Tá ouvindo bem? Pessoal, quem tiver aqui no YouTube já vai informando se tá ouvindo direitinho, ok? Para ajudar aqui a gente, porque às vezes o negócio aqui atrapalha um pouquinho, tá? E quem tiver por aqui já vai informando se está tudo ok, está ouvindo o áudio correto, tá vendo o professor bem, tá? E aí, Marcelo, tá ouvindo por aí? Não. Pede para Lucas verificar lá isso também, tá? Ok, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal do YouTube e também ao Instagram. Vamos lá, vamos começar aí nossa Tributa Live falando sobre a importância. Opa, obrigado, Éder. Seja muito bem-vindo. É muito bom quando a pessoa participa, né? Ajuda, ajuda demais também. Ok? Às vezes, quando a gente termina a Tributa Live, toda semana tem pelo menos duas Tributa Lives, tá certo? Geralmente é na segunda e na quarta, e também eu coloco uma também na sexta, certo? Essa semana eu vou tentar fazer três Tributa Lives, tá bom? Só tratando de temas relevantes no âmbito do direito tributário, especialmente envolvendo a prática tributária. Quando eu comecei esse canal no ano de 2017, tá? Eu só tinha uma finalidade, era mostrar para as pessoas que o direito tributário não é esse bicho de sete cabeças que as pessoas pintam, tá certo? Basta apenas você aprender a prática tributária, estratégias de defesa, aquilo que é mais importante para você já iniciar com sucesso no direito tributário. Direito tributário é muito amplo. Eu estudo direito tributário todos os dias, pelo menos uma hora e meia. Meu carro é uma faculdade, tá? Eu moro em uma hora de distância daqui de Recife, numa zona mais rural. Toda vez que eu venho para o escritório, eu estou estudando direito tributário. Toda vez que eu volto para minha casa à noite, eu estou escutando uma palestra de direito tributário. Então, o direito tributário é muito importante e sempre terá mercado para o advogado tributarista. Sem querer desmerecer os outros ramos do direito, pessoal, que eu vejo muitas vezes surgindo, não existindo aquela atenção adequada, o pessoal tendo dificuldade para negociar honorários, com muito problema de inadimplência com o cliente. Isso meus alunos me relatam muito isso. Não é? Dependendo exclusivamente do judiciário para pagamento de contas, tá? Para conseguir alvarás, agilização de processo, para poder ter aquele determinado valor no final do mês para honrar com seus compromissos. No direito tributário, isso não acontece. Acontece, claro, não vou dizer que não acontece, mas acontece com muito menos frequência. Tudo isso basta que você tenha na vida, certo? Um método, certo? Que você aplique aquele método e que você tenha mentores, pessoas que já chegaram onde você quer chegar, que podem facilitar o seu caminho. E uma das formas, digamos, mais, mais fáceis, digamos, de você abrir um contato com a empresa, marcar sua primeira reunião com a empresa, são através das teses tributárias, tá certo? Principalmente nesse tempo de pandemia, onde muitas empresas, hoje mesmo eu conversei com um empresário,
tá? Sobre aquela dica que eu dou lá, como prospectar cliente, de pegar a lista das execuções que são distribuídas recentemente pela Fazenda Nacional que a gente faz. Eu estou com a execução aí de execuções, pelo menos 40 empresas de 15 dias para cá que foram distribuídas aqui na Justiça Federal de Pernambuco. E eu peguei telefone, hoje eu liguei para algumas delas e o empresário estava me falando da crise, estava me falando, era um restaurante até muito famoso aqui na estado, em Recife, certo? Me falando que como o movimento tinha caído. E eu falei para ele do PES, certo? É mais uma oportunidade tributária, ficar 60 meses sem pagar PIS, COFINS, Imposto de Renda e Contribuição Social até maio de 2027, desde que ele tenha um KNAI número X, que são mais de 90 KNAIs com relação a isso. Ele ficou animado, você não está sabendo disso? Ah, não tô. Ah, você é cadastrado lá no Cadastro? Ah, não sou, porque isso é um dos requisitos dessa tese, tá? Mas se você fizer o cadastro, porque a lei diz que você tinha que já ser cadastrado no momento que foi criada a lei, que foi em maio de 2021. Mas se você cadastrar agora, a gente entra com mandado de segurança e você consegue ainda ficar esse restante do tempo sem pagar esse tipo, PIS, COFINS, Imposto de Renda e Contribuição Social. E quanto é que você paga por isso? Quando o seu mês é pouco, quanto é que você paga de PIS, COFINS, Imposto de Renda e Contribuição Social por mês? Ah, quando meu mês é pouco, eu faturo muito pouco, mas o mínimo que eu já pago desses impostos federais no mês é 12, 13 mil reais. Então vamos multiplicar isso pelo restante de meses ainda que falta, 50 meses, 50 e poucos meses, isso dá mais de 1 milhão de reais, pessoal. E você pode cobrar os seus honorários em cima do benefício econômico que você está levando ao seu cliente. Então veja, eu estou ligando para ele para oferecer uma defesa em uma execução fiscal. Quem me acompanha aqui no canal do YouTube, quem está chegando agora, seja muito bem-vindo. Mas eu tenho pessoas aqui, muitos mentorados meus aqui, certo? Muitos ex-alunos, tá? Que me acompanham desde o início, tá certo? E sabe que o que eu gosto mais de atuar, que eu me considero um dos melhores especialistas na área no Brasil, sem falsa modéstia, porque só de uma empresa eu defendi ele durante 18 anos em 276 execuções fiscais, certo? É a área de execuções fiscais, a área que a gente monta estratégias. Eu tenho várias aulas aqui falando sobre essas estratégias, o que é que você deve fazer, quando é que você deve utilizar a medida X, medida outra, tal, certo? Mas as teses, pessoal, a gente não pode deixar de lado as teses tributárias. Eu digo para vocês com toda a sinceridade, que vai do fundo da minha alma, que, por exemplo, hoje, 50% do meu orçamento mensal aqui, do meu faturamento mensal, do escritório vem das teses tributárias. O outro 50% vem de alguns partidos que nós temos em todo o Brasil e de execuções fiscais dessa forma que eu estou dizendo aqui para vocês, de pegar o telefone, de ir ligando para as empresas. Eu faço inúmeras ligações, pelo menos por mês, a várias empresas que estão sendo executadas recentemente pela Fazenda Nacional. A grande maioria delas sem advogados. Sem advogados atuando. Então é um nicho muito importante também, que dá uma rentabilidade muito grande. Mas a outra parte da minha rentabilidade mensal vem através das teses tributárias. Isso sem sombra de dúvida. Então você tem que considerar, por exemplo, as teses tributárias. Você pode fazer até essa comparação. Ah, uma empresa, ela faz o quê? Ela não vende mercadorias, certo? O advogado também tem que ter uma mercadoria para ele vender, tá? E uma mercadoria que ele vai vender, principalmente nesse tempo de crise, tá? Mesmo até que o faturamento nessa tese, os honorários que você vai ganhar nessa tese não sejam uns honorários tão altos assim, mas é a mercadoria no direito tributário, as teses está para o direito tributário, assim como a mercadoria está para um comerciante. O advogado tem que. Boa tarde, Jean. Tudo bom, Jean? Seja bem-vindo, meu amigo. É, as teses,
é igual a uma mercadoria que o comerciante precisa vender. O advogado tem que ter a lista das principais teses. Olha, tem tese para tudo que você possa imaginar. É tanta tese tributária que não dá nem para a gente ficar falando de tantas teses tributárias que tem. E como é que você pode imaginar uma tese tributária? Por exemplo, uma pergunta muito importante que você tem que fazer para você fazer uma defesa de uma empresa em qualquer processo, ou através de mandado de segurança, ou através de uma ação anulatória, ou propondo até um mandado de segurança para se compensar de um determinado tributo, ou para conseguir uma decisão judicial para você ter direito, um direito líquido e certo a uma determinada situação, é você perguntar. Ah, por exemplo, uma empresa está sendo cobrada de um determinado tributo. Aí você pode perguntar, ocorreu o fato gerador daquele tributo para aquela empresa, que aquela empresa seja obrigada ao pagamento daquele tributo, toda incidência tributária tem, certo? Uma característica, tipo assim, auferir renda, por exemplo, imposto de renda, certo? Tem um verbo, que é auferir, e tem depois aí como se fosse um complemento disso, renda. Auferir o quê? Renda. Ocorreu o fato gerador daquela hipótese de incidência tributária. O que é hipótese de incidência? É a legislação que diz vai pagar imposto de renda quem oferir renda até o final do ano. Bota um verbo, oferir, e bota lá renda. Ah, esse cliente está sendo cobrado de imposto de renda, mas ele oferiu renda, aquilo que entrou para ele é considerado renda, o advogado tributarista tem que pensar assim. Pensando dessa forma, ele abre o caminho para várias teses tributárias. Por exemplo, a questão lá da. Veja, como a gente utiliza a tese tributária com relação a isso. Não incidência lá de contribuição previdenciária sobre verbas de natureza indenizatória. O que é que diz a Lei 8212, no artigo 22? Certo? Que quando existir a contraprestação dos serviços, existirá lá a obrigação do pagamento lá das contribuições previdenciárias patronais. Aí tem algumas épocas, algumas determinadas épocas, não, algumas determinadas situações que não existe a contraprestação de serviços. Por exemplo, no caso do salário maternidade, lá no caso do aviso prévio indenizado, tá? O cara não está trabalhando, não está existindo contraprestação de serviços, auxílio doença, o cara sofreu um acidente, está lá em auxílio doença, não existe nos primeiros 15 dias do auxílio doença, não há contraprestação de serviços. Se não há contraprestação de serviços, não existe o fato gerador, não existe a hipótese de incidência prevista na norma legal. Entendeu? Então, com base nisso, você lança tese tributária para tudo que é, é, situações e a cabeça do advogado se abre para isso. Nos grandes escritórios, tá? Sempre tem alguém que é especializado em ir atrás dessas teses tributárias novas, tá certo? A gente aqui já teve muitas teses que nós fomos considerados até pioneiros. Eu me lembro que no ano de 2005 aqui, no estado de Pernambuco, houve um aumento na taxa de ocupação dos terrenos de marinha, onde eles começaram a atualizar os terrenos de marinha de acordo com o valor venal, o valor de cobrança de IPTU, quando na própria legislação lá do Patrimônio da União dizia que deveria existir apenas uma atualização monetária. Veja, hipótese de incidência da lei. Certo? Hipótese, qual era? A lei diz, só deveria existir uma atualização monetária. Aí vem o órgão e atualiza pelo valor do metro quadrado da região. Aí quem pagava 2.000 aqui à beira-mar começou a pagar 20. Aí surge uma nova tese tributária. A gente entrou com mandato de segurança, conseguiu eliminar, saiu aqui no jornal número 1 aqui da minha cidade, liminar da Justiça Federal, derruba aumento na taxa de ocupação dos terrenos de marinha. Aí teve entrevista aqui no escritório, essas coisas todas, isso no ano de 2005. Depois caiu. Então, bota sempre na cabeça, para você abrir sua mente para as teses tributárias, que todo escritório tributário tem que ter a parte de teses. Tá? Você não precisa trabalhar com todas as teses. Mas aqui, por exemplo, a gente tem uma lista das principais. Na nossa mentoria, por exemplo, no meu curso online, eu falo mais de 13 teses,
certo? Inclusive no nosso curso online também tem mais de 82 modelos de petições prontas, onde eu acredito que 7 ou 8 são modelos de mandado de segurança das principais teses tributárias prontas, onde você só vai ter o trabalho de colocar o nome lá do seu cliente e entrar com a tese. Mas na nossa mentoria eu trabalho com 4, 5 teses, as principais, que me dão uma rentabilidade X aqui para o escritório. Você pode escolher uma única tese para você começar a trabalhar. E as oportunidades são muitas. Por exemplo, agora, a tese tributária, no meu modo de ver, que eu já tenho um vídeo aqui no canal que já tem quase 4.000 visualizações com relação a isso. Na nossa imersão falei muito sobre isso, que é o PS. Você já imaginou uma empresa ficar 60 meses sem pagar PIS, COFINS, Imposto de Renda e Contribuição Social, tá certo? Por quê? É porque ela do setor de eventos e turismo, que foi um dos setores mais afetados pela pandemia, só que a uma legislação, estipulou lá que uma portaria do Ministério da Economia fixaria aí, certo? Os quinais que seriam responsáveis aí para ter esses benefícios dessas empresas de eventos e turismo. Aí o que é que aconteceu? Ele estipulou 90 quinais, empresas que nem pertenciam a eventos e turismo, como restaurantes, bares, casas de show e tudo mais, também são beneficiárias da tese, mas estipulou duas limitações, duas exigências que não estão nem na própria legislação, ou seja, uma portaria que é inferior pela lei de Kelsen, né, Constituição, né, aí vem lei complementar, aí vem a legislação, aí depois vem lá, as portarias, os decretos, depois vem as portarias e essas normas aí, quer dizer, está lá embaixo na legislação, estipulou requisitos que não estão estipulados nem na própria lei, que a empresa já existisse, na data que foi promulgada a lei, sancionada a lei, que foi em maio de 2021, e que fosse cadastrada lá também no Cadastur, em maio de 2021. Ou seja, a lei não falou isso e a portaria falou. Então, uma série de 90 quinais para você trabalhar aí. Várias empresas, empresas que trabalham com segurança, empresas que trabalham com eventos de turismo, hotéis. Quer dizer, veja, imagina, e tem, por incrível que pareça, tem muita gente que ainda não entrou na justiça para ter o direito à questão do PS. Para mim, a tese tributária do momento é essa, mas existem inúmeras outras teses que você pode trabalhar, pessoal. E pensa sempre na tese como uma mercadoria. Faz uma listinha lá. Eu tenho vários e vários vídeos falando de cada tese em separado. Eu gravei já uma Tributa Live falando aqui para vocês. Pensa sempre naquela pergunta: ocorreu o fato gerador para a incidência daquele imposto? Ocorreu o fato gerador previsto na norma para a cobrança daquele imposto do meu cliente? Por exemplo, lá a questão lá do ISS, os municípios cobram sobre empresas que são locadoras de veículos. Só que existem inúmeras decisões lá dos tribunais superiores, entre elas do STF, dizendo que não incide. Se não falha a memória, existe até uma súmula já falando sobre isso também, do próprio STF. Então, não incide, tá? Aí o pessoal diz, por exemplo, imposto de renda, aí uma decisão que é isso que está pitando aqui. Aí é a internet que tá dando uma oscilada aqui. Boa tarde. Marcela, a internet, vê se funcionou, porque interrompeu aqui. Só um minuto, pessoal, que a internet de vez em quando vem e volta, travou aqui, mas ficou aquele negócio rodando. Ó, parou aí? Aqui, tá. É isso aí. Veio pra cá. Tá normal? Gente, confirma aqui no YouTube se estão me ouvindo normal, porque deu uma travada aqui no sistema. Bota lá. Eu acho que é essa câmera, viu, esse bicho? Pode ser. Tira essa Pode ter câmera, sido, porque não. essa Já câmera porque toda vez. essa daqui tá normal. Vamos lá. Posso continuar, né? Só tem o som, sem vídeo. Tu vai voltar Pronto. agora. Vamos lá, gente. Vai voltar agora, que eu acho que eu acho que essa câmera Voltou. aqui. Pronto, essa câmera aqui do webcam que não está funcionando muito bem. Certo? Então, vamos lá.
continuando. Obrigado por tudo aí, tá? Boa tarde a todos aí. Voltou o vídeo. Voltou com a carinha do professor aqui. Deixa eu botar aqui o professor, já dar uma ajeitada aqui no paletó, tá certo? Então, pessoal, as teses, a gente tem sempre que olhar as teses como se fosse uma mercadoria. E a principal pergunta que você tem que fazer é se ocorreu o fato gerador da cobrança daquele imposto, você tem que ver o que a lei estabelece. Qual é o fato gerador daquele imposto? Por exemplo, imposto de renda, auferir renda, certo? Tem um verbo e tem um complemento, auferir. Auferir o quê? Renda. Aí vem lá, como teve lá no ano passado, aquela questão da não incidência do imposto de renda sobre pensão alimentícia, que eu já gravei aqui uma tributa live para vocês. Veja que outra oportunidade de parceria com escritórios que trabalham no direito de família, dizer, ó, quantas e quantas causas de pensão alimentícia, olha, sabia que não incide imposto de renda. Por quê? Porque aquilo ali, certo? Aquilo ali não é oferir renda. Aquilo ali na verdade, é para manter a subsistência lá dos filhos. Aquilo ali não é um acréscimo patrimonial no patrimônio da mãe, que geralmente está recebendo aquilo. Aquilo não é renda dela. Inclusive, ela sai até prejudicada, porque houve até essa discussão lá no julgamento, porque se ela recebe, por exemplo, R$ 2.000, ela é isenta de imposto de renda, mas se ela recebe mais 1.500 lá de pensão alimentícia do marido, com esses 2.000 já vai para 3.500, então ela já sai da faixa de isenção, já começa a pagar imposto de renda. E aquilo ali é para a subsistência dela. Aquilo ela não está ganhando nada, ela não está ficando com aquele dinheiro para ela. Aquele dinheiro está sendo para manter os filhos do casal. Tá certo? Então, não incidiu a hipótese de oferir renda. Então, a gente tem que trabalhar sempre com o seguinte: com o fato gerador, ocorreu o fato gerador, e sempre fazer pesquisa também na, no, no- na, lá no Google, na jurisprudência dos tribunais superiores, como é o posicionamento dos tribunais superiores com relação à cobrança daquele determinado tributo. O que é que ele está incidindo? A gente pega aquela hipótese concreta que chegou para a gente analisar e coloca lá para verificar o posicionamento dos tribunais superiores com relação a isso. Aí também diz lá que, por exemplo, a Receita Federal ele cobra imposto de renda sobre verbas indenizatórias. O próprio nome já diz, é uma verba indenizatória. Aí o cara teve lá um imóvel, certo? Que foi desapropriado, ganhou lá 7 milhões pelo imóvel lá, por mais que ele diga que não vale aquilo, certo? Que lá na declaração dele diga que o imóvel vale 1 milhão, desapropriou lá por 7 milhões, aquilo foi uma indenização pela desapropriação do imóvel dele. Aí a União vai vir cobrando lá a diferença, o ganho de capital. Já declarou por 1 milhão, foi desapropriado por 7. Paga a diferença. Não pode, não pode. Isso aí é considerado uma verba indenizatória. Ele tinha um imóvel, certo? Foi forçado a ser desapropriado daquele imóvel, senão ele estaria com bem e recebeu uma indenização. Se é uma indenização, não incide sobre imposto de renda sobre essa questão de indenização. Pergunta: houve o fato gerador? Isso é oferir renda? Ele não ganhou dinheiro? Sim, mas ele ganhou dinheiro, mas aquilo não foi renda. Ele tinha um imóvel, ele perdeu o imóvel também. Aquilo é uma indenização. A indenização serve para equilibrar o sistema. É outra situação. Aí o cara lá recebe uma indenização por bater no carro dele, certo? Ele teve um gasto X para consertar o carro. Entra na justiça, ganha aquilo ali com danos morais também. Aí, pô, vem o dinheiro para a conta dele. Aí vem aí o imposto de renda cobrando aquilo também, aquele imposto de renda. Não pode. Aquilo é considerado indenização. Então, veja, tem gente tanta tese, para tantas hipóteses. E lembra sempre o seguinte, tá? Para você não se perder com relação a isso, faz uma lista. Por exemplo, da tese do século, que hoje não precisa mais entrar lá no judiciário, tá? Eu gosto ainda de entrar no judiciário, não tenho entrado mais com essa questão da tese do século, mas hoje teve até uma decisão recente agora, acho que do TRF da segunda região, ou foi da terceira região, dizendo que não falta de interesse de agir a empresa buscar o direito no judiciário, mesmo podendo ser feito administrativamente, até porque tem muitos e muitos casos que as empresas estão fazendo administrativamente, estão levando pau.
A Receita ainda não está. A Receita de vez em quando encrespa com relação a isso. Então, é interesse meu, se eu vou para a esfera administrativa ou para o judiciário, sou eu que escolho isso, certo? Mas da tese do século originou inúmeras outras teses filhotes. E sempre lembre-se, fato gerador. Qual é o fato o gerador, por exemplo, do PIS e da COFINS? É a receita bruta, o faturamento, de acordo com 195, inciso primeira linha B da Constituição, é a receita bruta, você obter faturamento ou sobre a receita bruta. Ah, um ICMS na base de cálculo desse imposto, ICMS é faturamento? É receita bruta? Veja que você está sempre, o advogado tributarista está sempre fazendo pergunta na sua cabeça. Isso aí é a hipótese de incidência do fato gerador previsto lá na lei, que diz que aí a hipótese de incidência é obter faturamento ou a receita bruta. ICMS é faturamento, é receita bruta ou é um imposto que é repassado aos cofres públicos, no caso o Estado? Então, veja, você está sempre se perguntando, tá certo? Ah, e você pergunta isso, não, na minha cabeça não incidiu a hipótese de incidência. E vai pesquisar como é que está o posicionamento dos tribunais superiores com relação àquele determinado caso. E mesmo que os posicionamentos sejam a grande maioria contrários a você, patrocine a tese do mesmo jeito, cobre um valor pequeno inicial a título de honorário, um prolabore inicial, e um valor no final, caso você obtenha êxito, mas patrocine, porque toda tese, pessoal, alguém, desculpe que hoje eu estou meio com o estômago um pouco meio ácido, essas alimentações fora do horário que a gente geralmente almoça e tudo mais. Mas toda tese começou com um primeiro passo de alguém. Alguém primeiro veio na imaginação aquela questão daquela tese, certo? E ele ingressou no judiciário, obteve êxito e dali surgiu aquela maná, aquela enxurrada de ações lá no judiciário com relação a isso. Então, patrocine, não fica, porque a grande maioria é contra. A grande maioria é contra, mas a questão ainda não está pacificada, entra mesmo assim com as teses tributárias. E saiba sempre o seguinte: por isso que a tese tributária é tão importante. Se você fizer um trabalho muito bem feito numa tese tributária, eu tenho inúmeros exemplos disso todos os dias, certo? Dessa tese, as portas se abrem para demais serviços na área tributária, pessoal, porque na área tributária, escolhe para advogar na área tributária nunca vai faltar serviços. É serviço para tudo que é jeito, de todas as formas. Por quê? Porque a grande maioria das legislações que são feitas no nosso país, falta a presença de juristas, é feito por membros do legislativo que não entendem absolutamente nada, certo, do judiciário, de leis, assim, de do dia a dia, do como é que funciona o trâmite de um tributo, as nuances de um tributo, se ele é cumulativo, se ele não é cumulativo, as consequências que isso vai gerar, aquilo ali é de natureza direta, indireta, quem vai pagar é o consumidor final, não entende nada disso. Ele só tem dois objetivos, né? Criar a lei e cobrar o tributo para aumentar a arrecadação. Então passa por cima de tudo que você possa imaginar. Então, diante disso é que surge a questão das teses tributárias. Por exemplo, de novo, a gente vai lembrando aqui e vai contando aqui para vocês, né? Aí tem a questão lá do PIS e COFINS quando a empresa está no lucro real. No lucro real, ela recolhe lá no regime não cumulativo, igual o ICMS. Quando ela adquire notas fiscais, certo? Ela vai tomar um crédito de PIS e COFINS, somados os dois dá 9,25. E quando ela comprou uma mercadoria por 1.000 e foi vender lá por 1.500, ela vai ter que pagar PIS e COFINS também sobre 9,25 sobre os 1.500 a nota fiscal de saída. Só que o STJ, no ano de 2018, disse que
julgou, num regime de recurso repetitivo, que tudo que fosse essencial e relevante e que fosse utilizado no processo produtivo poderia gerar crédito de PIS/COFINS não cumulativo, ou seja, não cumulativo é só a empresa que está no lucro real. Só que a Receita Federal não considera isso. A Receita Federal, através das suas normas, certo? Que está lá embaixo naquela pirâmide de Kelsen, tá? Se lembra lá, Constituição, Lei Complementar, legislação ordinária, aí depois vem os decretos, depois lá embaixo vem essa questão dessas normas da Receita. Ela diz que só pode tomar o crédito naquilo que for utilizado diretamente no processo produtivo. Então, por exemplo, se eu peguei aqui, essa cadeira foi construída, certo? Através da madeira, sobre aquela compra daquela madeira, eu posso utilizar o crédito. Mas outras coisas que eu utilizei lá, por exemplo, óleo diesel nas máquinas, energia elétrica, tudo isso para produzir aquela cadeira, eu não posso utilizar. Aí já veio o STJ e disse, não, tudo que for essencial e relevante. O que é essencial e relevante? É aquilo que se eu tirar, o processo não ocorre, certo? Não ocorre aí a questão da realização da fabricação daquela mercadoria. Então, veja, isso é mais uma tese. Você tem que pegar uma lista lá de tudo que a empresa compra. Olha, o que é que você compra de insumos que você utiliza aqui nesse processo produtivo desse determinado produto que você vende. Ah, você utiliza energia, utiliza aquilo, faz uma pesquisa também na internet, aí você tem que entrar com ação judicial. Ah, porque a gente pensa, por exemplo, porque o legislador faz muita besteira e cria muita norma inconstitucional, porque a norma é inconstitucional, já posso parar de pagar? Não. E para a gente é bom que é advogado tributarista. Ele só vai poder parar de pagar quando você entrar na justiça e obter uma decisão através geralmente de mandado de segurança. Vocês sabem que 99% das ações que eu dou entrada é mandado de segurança, certo? Determinando aí a paralisação daquela cobrança. Então, teses são as portas de entrada, certo? Para qualquer empresa na área tributária. Quantas empresas lá eu ofereci um determinado serviço, eles não se interessaram, mas eu perguntava qual é o regime que você está. Por isso que é bom você saber você sabe, você já tem essa tese? Ah, não sei, eu já tenho uma ou duas. Por exemplo, essa do parafiscais. Sempre pergunta: ocorreu o fato gerador da norma que cobra aquele imposto do meu cliente, que dê uma base para a cobrança daquele imposto do meu cliente? Se não ocorrer o fato gerador, aquela cobrança é indevida. Você vai ter que entrar. Aí, qual é o fato gerador? É a hipótese de incidência. Como falei para vocês, é o verbo mais o complemento, certo? Circulação de mercadorias. A circulação de mercadorias, a venda, a transferência de mercadorias, circulação de mercadorias. E se sair da matriz a mercadoria, do ICMS, né? Imposto de incidência do ICMS, a circulação de mercadoria, a transferência de propriedade, né? Com aquele intuito econômico e tudo mais, e se não sair, e sair a mercadoria da minha matriz para minha filial? Houve a transferência de propriedade, certo? Houve a mudança de dono com relação a isso? Não houve, tá? Então não deve incidir a questão da incidência do imposto. É daí que surgem todas as teses tributárias. Se você sempre se perguntar, qual a hipótese de incidência da lei? O verbo e o complemento. Houve ocorreu no mundo jurídico aquela hipótese de incidência lá daquela legislação? Se ocorreu no mundo jurídico, há a cobrança. E mesmo se há a cobrança, você tem que ver, essa cobrança é constitucional ou é inconstitucional? O que é que está decidindo os nossos tribunais com relação a essa cobrança? É assim que a gente consegue, vai fazendo as teses tributárias. Tem inúmeras teses para pessoas físicas, inúmeras teses para as pessoas jurídicas, tá certo? Se você somar todas as teses, acho que dá mais de 50, tá certo? Mas sempre com essa indagação, umas mais pacificadas no judiciário, outras nem tanto, mas vale sempre muito a pena aí, certo? Você entender de todas elas, até porque você pode utilizar também os mesmos conceitos defendidos nessa tese quando você for fazer uma defesa, por exemplo, em uma execução fiscal. Você for entrar com seus embargos, quantas e quantas vezes eu já não aleguei lá, por exemplo,
A cobrança lá nos embargos da execução fiscal envolve PIS e COFINS. Embargos não, lá na execução fiscal envolve a cobrança lá de PIS e COFINS. Eu sei que tem uma decisão do STJ, do STF, no 574/706, lá em repercussão geral, dizendo que não deve incidir o ICMS na base de cálculo do PIS e COFINS. Então eu alego lá, não tenho nada para alegar, o cara está devendo mesmo, certo? Para ele, ele só quer que aquilo ali não chegue até ele, não prejudique, não chegue ao patrimônio dele e da família. Eu vou alegar que houve uma cobrança a maior porque o fisco incluiu indevidamente um imposto na base de cálculo do outro, no caso o ICMS, na base de cálculo do PIS/COFINS. Em razão disso, a empresa não teve condições de arcar com aquele pagamento, razão pela qual houve a dívida, mas só que o STF já decidiu que é inconstitucional. Então, né, já derrubei várias ações com relação a isso. Então, a mesma, você recebeu lá, eu estou falando agora, por exemplo, da parafiscais, do limite de 20 salários mínimos para a cobrança dos parafiscais, certo? O que é parafiscais? SESC, SEBRAE, INCRA, SENAT, Salário Educação, eh, todas as contribuições de terceiros. Então, veja, ocorreu o fato gerador, a norma diz lá, tá? Limitou, uma norma de 81, limitou a cobrança a 20 salários mínimos para as contribuições previdenciárias no CAPT, e no parágrafo único estendeu para SESC, SEBRAE, SENAC, para as contribuições parafiscais. Aí veio um decreto, certo? De 86, não foi de 81, de 86, certo? Revogou o CAPT, mas não falou, que falava das contribuições previdenciárias, mas não falou nada com relação lá às contribuições parafiscais. Então, continuou valendo o limite de 20 salários mínimos para as contribuições parafiscais. Só que o fisco, certo, ele cobra em cima da folha de salários. Então, se o cara tiver 100 mil de folha de salário por mês, ele vai pagar 5,8 sobre 100 mil, em vez de pagar sobre 24.200, por exemplo, 20 salários mínimos. Veja a diferença, o cara pagar 5,8 sobre 100 mil e podendo pagar sobre 24 mil e pouco, que é 20 salários mínimos, o limite de 20 salários mínimos. É a legislação. O que é que diz a hipótese de incidência da lei? Houve um fato gerador? O fisco está cobrando errado ao fato gerador? Ah, se o fisco sabe que está cobrando errado, por que ele cobra? Porque é o fisco. E porque o fisco está sempre visando, certo? Arrecadação, melhorar a arrecadação, independentemente do que ele faça, pessoal. Por isso que sempre vai existir trabalho para advogado tributarista e só vai existir. Cada vez aumenta mais trabalho para o direito tributário. Quantos e quantos casos aqui eu, às vezes, rejeito, tá? Casos que eu podia até ganhar alguma coisa, mas eu já rejeito porque eu não tenho mais condições de ficar recebendo tantas e tantas ações aí. Eu atuo muito em execuções fiscais, é prazo todo dia. Eu estou sempre pisando em ovos, porque errar um negócio aqui acaba com a vida de uma empresa. E graças a Deus aí, com 20 anos de advocacia aí, isso nunca aconteceu aqui no escritório, mas a gente fica o tempo todo de madrugada, em todo momento aí, como se fosse aquele pitbull de olho, assim, com todos os processos de um push cadastrado aqui, uma vez por semana, funcionário meu olha todos os processos aqui para ver se houve atualizações, tá certo? Quando há, ele já me avisa, então tem que estar sempre um passo à frente do fisco, mas o fisco cobra das pessoas, mesmo sabendo que é inconstitucional, porque tem a questão da arrecadação e porque são muito poucos os contribuintes que, primeiro, eles têm uma boa assessoria tributária, depois que eles vão na justiça brigar, combater essas abusividades feitas pelo fisco. Eu já falei aqui em inúmeras tributalives, no mês de junho, mais de 46 mil empresas aqui do estado de Pernambuco tiveram aí a sua inscrição estadual cancelada por débitos perante o fisco, abusividade. Ele sabe que não pode fazer isso. Ele sabe que existem 3 súmulas do STF que proíbem que ele faça isso. Por que ele faz? Porque, olha, se eu conseguir aí dessas 46 mil, pelo menos aí 10 mil que venham aqui comigo e façam uma transação tributária e a gente consiga resolver, ou 5 mil já está valendo, porque são poucos que vão para a justiça. Mas a área tributária tem uma vasta oportunidade e as teses são a porta de entrada para qualquer reunião com qualquer empresa. Você não precisa ser especializado em todas elas, como eu não sou. Eu entendo de todas elas, mas nem todas eu tenho ações propostas na justiça.
Você pode escolher uma ou duas teses, tá? Para você começar a trabalhar, para você começar a prospectar clientes. Por exemplo, agora com a lei complementar agora desse ano, agora de junho desse ano, 994, certo? Que alterou lá o artigo terceiro da Lei Candir, tá? Dizendo lá no inciso 10º do artigo terceiro que não incide, certo? O ICMS sobre o serviço de transmissão e distribuição de energia elétrica, porque é serviço, certo? De transmissão e distribuição de energia elétrica. Então, veja, melhorou ainda mais a questão daquela tese lá do TUST e do TUSD, tá? O Estado aqui de Pernambuco até abaixou a alíquota, porque essa lei complementar também colocou lá, alterou, acho que o artigo 185A, uma coisa lá, acrescentou um artigo 108A lá no Código Tributário Nacional, considerando, certo, a energia elétrica um bem essencial, não podendo ter uma alíquota maior do que do Estado, a geral do Estado. Aqui no Estado de Pernambuco a alíquota geral é 18. Então saiu de 25 para 18, minha conta até caiu. Mas ainda incide, ainda está tendo a cobrança desses 18 sobre a tarifa de transmissão. Então, o que é que você pode fazer? Você pode entrar com base na própria lei complementar, dizendo, a partir de agora em diante, não deve mais incidir sobre a tarifa de transmissão. Metade da conta da energia elétrica é tarifa de transmissão. Por exemplo, a minha aqui está dando em torno de R$ 600 esse mês, deu a conta aqui no escritório, já com as reduções, tá? Desses R$ 600, 243 foi tarifa de transmissão, ou seja, quase a metade. Então, a gente reduz aí quase a metade aí também do valor do ICMS que eu pago se a gente entrar com essa ação. Então, você pode começar até com você mesmo. Você pode começar, certo? É porque eu estou olhando para uma câmera lá, esqueci que a câmera que tá aberta é essa daqui, certo? Mas você pode começar com você mesmo, certo? Com a sua própria conta de energia elétrica. Tem serviço que você pode fazer, oferecer a você. Então, tem muitas e muitas teses que você pode utilizar de N formas. Se você souber trabalhar, isso não é complicado, pessoal. Isso é até relativamente simples. Como eu falei para vocês, até no meu próprio curso, online, seja um advogado tributarista de sucesso, existem lá 82 modelos de petições de defesas em vários tipos de ações propostas pelo fisco, tá? E nesses modelos de petições tem pelo menos 7 ou 8 teses prontas, as principais, onde você só vai ter o trabalho de colocar lá o nome do seu cliente e patrocinar a ação. Então, eu poderia passar aqui o dia todinho falando com vocês sobre teses tributárias e a importância de você é, ter um portfólio com as principais teses tributárias. Essa tese se aplica para que empresa? Lucro real e presumido. Essa aqui é só para qual? Só para o lucro presumido. A grande maioria das teses, tá? A não ser aquela questão do PIS/COFINS monofásico, daí da não incidência do ICMS-ST sobre também a retirada também do ICMS-ST da questão do Simples Nacional, certo? Que do PIS/COFINS monofásico também no Simples. O restante vai se aplicar tanto para o lucro real quanto para o lucro presumido. Por exemplo, a questão lá da exclusão do ICMS da base de cálculo do imposto de renda e contribuição social sobre lucro líquido, isso só vai ser aplicado para o lucro presumido, tá certo? Porque essas teses têm uns pequenos diferenciais nela. Mas é fácil você entender, não tem bicho de sete cabeças. E as teses sempre serão oportunidades para você iniciar com sucesso na área tributária. Quanto às teses, eu entrei a de êxito, não deu muito resultado na tese, mas daquela tese lá o cliente me indicou um outro, que o outro já fechou um negócio com um contrato grande comigo, que já indicou outro, e é porta de entrada, a gente tem que começar assim, tá certo? Então eu quero agora, pessoal, já estamos aí há 50 minutos, eu acho, de Tributa Live, tá? Ficou alguma dúvida com relação a essa questão de teses, tá? Sempre lembrando a todo mundo aqui que está no YouTube para se inscrever no canal mais uma vez, para deixar lá o seu like, isso é importante, para mostrar a relevância do vídeo. E quero fazer mais uma vez um convite a vocês.
Vocês querem iniciar na área tributária com muito sucesso, aprender isso que eu estou explicando aqui para vocês na prática mesmo, item por item, as principais teses que eu utilizo para ter um faturamento X por mês, por exemplo, como falei para vocês no curso, eu falo mais de 13. Na mentoria, eu trabalho com muito menos do que isso. Porque eu digo, olha, não adianta eu me concentrar nisso tudo, se concentra nas melhores, nessas aqui que dão um retorno financeiro maior para você. Aprende a trabalhar nos principais nichos do direito tributário, aquele que dão um retorno financeiro bom para o escritório todos os meses. Eu posso falar números aqui, mas até para os meus alunos a gente conversa sobre isso aí de forma muito transparente, porque uma coisa eu estava falando com vocês aqui no YouTube, outra coisa é estar numa mentoria com um grupo bem selecionado e a gente só tratando da prática tributária. No mês de outubro, agora, no início de outubro, eu vou começar mais uma turma de mentoria. Estou concluindo essa última agora, tá? Ainda acho que faltam uns 2 encontros, tá? Para eu terminar com essa última turma, tá? E são 35 alunos que estão comigo nessa última turma, com gente de todo o Brasil. Os depoimentos, eu tenho pelo menos cada aula que termina aí, 10, 12 depoimentos das pessoas que participam da aula, dizendo como essa mentoria está mudando a vida, colegas assinando contrato. Teve um que disse que ganhou uma causa aí de mais de 1 milhão, certo? Graças a uma dica aí que eu passei para ele na mentoria. Mentoria é isso, mentoria não faz milagre, mentoria é um mentor, certo? Que já chegou aonde você quer chegar e pode facilitar o seu caminho, pelo menos em mais de 50%, pessoal. Eu tenho mentores em todas as áreas da minha vida, no plano financeiro, no plano espiritual, até no próprio direito tributário eu tenho mentores, porque os mentores me ajudam a chegar mais rápido no caminho que eu quero chegar. Não que sozinho eu não conseguisse, mas tenha certeza que eu iria demorar muito mais tempo para chegar, certo? Se eu fosse sozinho. Então, para isso que serve a mentoria. Serão 7 encontros, cada encontro em torno de 5 horas, ou seja, serão 35 horas, um mês, mais de um mês, 40 dias, 45 dias em torno, certo? Onde a gente vai criar um grupo de WhatsApp próprio. Serão somente entre 10 a 15 vagas e o nosso objetivo é pegar esses alunos e transformá-los em advogados tributaristas com sucesso, já prospectando clientes, marcando sua primeira reunião, cobrando honorário, até porque tem uma aula somente sobre isso, tá certo? Primeiro eu falo das oportunidades, das teses, como é que você vai se tornar um especialista em execuções fiscais, como é que você vai montar estratégias de defesa em processos milionários e cobrar seus honorários sobre isso. Muitos dos meus alunos, eu tenho depoimentos demais sobre isso, disseram, olha, o meu é você aumentar o seu valor. Diz, olha, eu cobrava X para fazer uma defesa. Hoje, depois aí da sua mentoria, por 3 vezes isso eu não faço. Porque eu sei que eu posso ajudar, eu sei que eu posso resolver. É isso, é você aumentar o seu valor. Até porque preço é filtro. Isso eu aprendi também na prática do dia a dia. Preço é filtro. Quanto mais você abaixa seu preço, você atrai público de todo tipo. Quando a gente aumenta o preço da gente, a gente se valoriza mais, o cliente valoriza mais a gente e vem as pessoas. E por incrível que pareça, você pensa que vai diminuir o público, até aumenta. Tá? Até aumenta. Então, para isso que serve mentoria, para a gente dar essas dicas valiosas, que uma dica numa mentoria dessa paga tudo. Estão abertas as inscrições da próxima turma da mentoria. O link vai aparecer aqui na descrição desse vídeo, tá certo? Essa mentoria custa R$ 1.997, serão esses 7 encontros, ou até mais, tá? E ficaremos juntos. Eu nem termino os grupos da mentoria. Sempre que há alguma necessidade, a gente está sempre juntos lá, tá? Um ajudando o outro. E todo mundo que fizer essa mentoria, que pode ser dividido esse valor em até 12 vezes, será o melhor investimento que você vai fazer na sua vida, vai ganhar o nosso curso online, seja um advogado tributarista de sucesso, que custa 1.497, de mais de 44 horas, 8 módulos, 82 petições prontas, só as petições já valeriam esse preço desse curso, porque tem petições que a gente utiliza até hoje aqui no escritório, que eu tirei dentro de um acervo de mais de 5.000 petições que eu tenho aqui no meu computador. Ok, pessoal? Então, muito obrigado pela atenção de todos. Estamos aqui com 1 hora já de Tributa Live. Essa semana teremos pelo menos mais uns 2 encontros aí, ou mais um encontro, mais uma Tributa Live. Não separei nem o tema ainda, não vi nem com o pessoal da equipe, porque eu não tive tempo ainda.
Mas é isso, se dê uma oportunidade, inicie na área mais promissora do direito, aprenda com quem já sabe, com quem já vive do direito tributário, você se aconselhe com uma pessoa que é uma autoridade na área, tá? Você vai se aconselhar de investimentos, por exemplo, com todo respeito a um borracheiro, não, você vai se aconselhar com um borracheiro sobre pneus, né? Sobre o melhor pneu para o seu carro, tal, tal, tal. Então a gente tem que procurar os mentores corretos para não ter conselheiros do caos, aquelas pessoas que só vão derrubar ainda mais a gente. E é só vocês verificarem aí as nossas Tributar Lives para saberem se o que o professor está falando ele tem conhecimento ou não daquilo que ele fala, porque eu vivo exclusivamente e vivo muito bem do ponto de vista financeiro, tá certo? Do ponto de vista familiar, do ponto de vista da equipe, graças ao direito tributário, isso há 20 anos. Tá bom, meus amigos? E posso te ajudar também a iniciar nessa área com muito sucesso. Até a próxima Tributar Live, fique todo mundo com Deus e até a próxima.